Você já ouviu alguém dizer que comprar um imóvel é fácil? Até chegar no cartório, aprovam o financiamento, toda a documentação parece estar certa, o comprador já faz planos para pegar as chaves e de repente surge uma nova exigência. Um documento precisa ser corrigido, outro precisa ser reenviado e o processo que deveria durar poucos dias acaba levando semanas. A boa notícia é que isso pode começar a mudar. O Conselho Nacional da Justiça regulamentou uma padronização nacional para os registros eletrônicos de imóveis. A proposta é fazer com que cartórios de todo o país passem a utilizar o mesmo padrão de informações, reduzindo as divergências e tornando o processo muito mais integrado. Mas será que isso realmente vai facilitar a vida de quem quer comprar um imóvel? Ou isso é apenas mais uma mudança burocrática? É isso que a gente vai entender aqui nesse vídeo de hoje. Bom, o mercado imobiliário brasileiro sempre conviveu com um problema pouco visível para quem está comprando um imóvel. Embora exista uma legislação nacional, cada estado desenvolveu procedimentos, interpretações e modelos próprios para o registro dessas matrículas. Na prática, isso significa que um documento aceito sem dificuldades em um estado poderia gerar exigências completamente diferentes em um outro estado. Esse desencontro de procedimentos cria, querendo ou não, ali um retrabalho. O banco ele solicita uma documentação, o cartório ele faz uma exigência adicional, o comprador precisa providenciar novos documentos, o vendedor fica lá esperando, a construtora esperando e o dinheiro do financiamento também fica preso. Então, muitas vezes, o crédito já foi aprovado, o imóvel já foi escolhido, o contrato já foi assinado, mas a liberação dos recursos demora simplesmente porque a documentação ainda está sendo lá analisada. E, quando falamos de compra de imóveis, tempo também custa dinheiro. A proposta da nova padronização é justamente atacar todo esse gargalo. Em vez de cada cartório trabalhar com estruturas diferentes, distintas, as informações das matrículas passarão a seguir um modelo nacional de dados que vão ser estruturados. Traduzindo isso para uma linguagem muito mais simples, é como se todos passassem a falar exatamente o mesmo idioma, exatamente a mesma língua. Hoje, imagine que cada cartório escrevesse um documento de um jeito diferente. O banco, ele precisa interpretar. A incorporadora também precisa interpretar, o sistema precisa adaptar e ficar se explicando a cada nova etapa ou intermediário. Com a padronização, essas informações elas passam a ser organizadas em um formato único, permitindo que computadores façam boa parte desse trabalho de forma automática. Bem menos interpretação, bem menos erro, menos devoluções, muito mais velocidade. Isso facilita a comunicação entre cartórios, bancos, incorporadoras e outros participantes do mercado. E quanto mais eficiente for essa comunicação, menor tende a ser o tempo entre a aprovação do crédito e a entrega efetiva do imóvel, a famosa entrega das chaves. Para quem está comprando, essa talvez seja a maior vantagem. Ninguém gosta de viver aquela ansiedade depois de assinar o contrato e ficar esperando ali semanas por uma liberação que depende apenas da burocracia. Com processos mais integrados, a expectativa é reduzir justamente essas etapas repetitivas. Óbvio, isso não elimina toda a burocracia, mas pode tornar a jornada muito menos desgastante, com uma experiência muito melhor. Existe, porém, uma expectativa que precisa ser ajustada. Muita gente pode ouvir essa notícia e pensar: então o financiamento vai ficar mais barato. Não necessariamente. Essa mudança melhora principalmente a eficiência operacional. Ela reduz tempo, reduz retrabalho. Pode diminuir custos administrativos ao longo do processo também, mas ela não altera automaticamente os juros cobrados pelos bancos. Também não reduz a entrada que é exigida, nem muda as regras para aprovação do crédito. É bom salientar. Comprar mais rápido não significa comprar mais barato. Os juros eles continuam dependendo de fatores como a Selic, que é a taxa básica de juros nacional, dependendo da concorrência entre bancos, do perfil do comprador, prazo do financiamento e condições econômicas do país. A tecnologia ajuda o processo, mas não substitui a matemática por trás do crédito. Na verdade, essa transformação já começou faz algum tempo, tá? Nos últimos anos, os pedidos eletrônicos de certidões praticamente triplicaram. Os protocolos digitais eles cresceram múltiplas vezes.
E milhares de contratos de financiamento já passaram a ser registrados por meios eletrônicos. Ou seja, o mercado imobiliário ele vem caminhando para uma realidade muito mais digital. O papel ele vai perdendo cada vez mais espaço. Os dados passam a conversar entre si. E isso beneficia principalmente todos os envolvidos. O comprador vai ganhar tempo, o vendedor ele recebe mais rapidamente, o banco reduz custos operacionais, a construtora melhora o seu fluxo financeiro e o cartório também. O cartório também trabalha com processos mais padronizados. É um daqueles casos em que a eficiência gera benefício para toda a cadeia. Isso significa que tudo vai ficar mais simples? Ainda não. O banco ele continuará analisando a sua renda, o imóvel continuará passando por avaliação, a documentação continuará existindo, a capacidade de pagamento continuará sendo o fator principal para a aprovação do financiamento. Ou seja, a mudança não elimina as etapas mais importantes, ela busca tornar essas etapas menos burocráticas e desgastantes. Menos papel, mais integração, menos retrabalho, muito mais agilidade. E aí, talvez esse seja o principal avanço. Quando um mercado reduz burocracia sem reduzir segurança jurídica, esse mercado tende a funcionar muito melhor. As transações acontecem com mais velocidade, os custos indiretos terminam, querendo ou não, ali diminuindo e os processos ficam muito mais previsíveis. Isso aumenta a confiança entre todos os participantes da negociação e é exatamente isso que vários países fizeram ao digitalizar seus registros imobiliários ao longo dos últimos anos. A tecnologia não substitui a segurança jurídica, ela ajuda a entregar essa segurança de forma muito mais eficiente. E fica a pergunta que muita gente está se fazendo nesse exato momento. Vale a pena esperar essa mudança para comprar um imóvel? Na maioria dos casos, a resposta continua sendo a mesma. A decisão, ela deve depender ali da sua realidade financeira. Deve depender ali da sua renda, da taxa do financiamento disponível para você, do preço do imóvel, depende também da sua reserva de emergência e dos seus objetivos ali de longo prazo. Esperar apenas porque o processo pode ficar alguns dias mais rápido, dificilmente vai ser o fator decisivo. A tecnologia ela pode acelerar o caminho, mas quem determina se a compra ela faz sentido vai ser o seu planejamento financeiro. No fim das contas, o maior problema do financiamento nem sempre foi conseguir o crédito. Muitas vezes foi fazer toda a máquina burocrática funcionar. Se essa padronização entregar tudo o que promete, comprar um imóvel poderá deixar de ser uma maratona de documentos para se tornar um processo muito mais fluido. E isso é uma boa notícia para quem sonha com a casa própria, para quem investe em imóveis e para todo esse mercado imobiliário. E se você que está assistindo esse vídeo gosta de acompanhar mudanças que realmente impactam o seu bolso, seus investimentos e as grandes transformações da economia brasileira, aproveita para se inscrever aqui no canal, porque assim como o imóvel precisa de uma base sólida para ficar de pé, uma boa decisão financeira também começa por um bom alicerce. Esse alicerce é informação de qualidade. Então, aperte o botão aqui de se inscrever e venha construir esse patrimônio de conhecimento junto com a gente. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.